29 de maio de 2023, estamos dando prosseguimento aos diálogos históricos do Arquivo Público Municipal de Bagé. Hoje temos a visita do Cláudio Antônio Ribeiro de Oliveira, mais popularmente conhecido como Cláudio de Oliveira. Quem entra no Facebook... Muitos me conhecem por Titone também. Titonho. Titone. Titone. Uma figura muito conhecida, uma pessoa muito conhecida em Bagé, por ter trabalhado em diversas áreas, por ter oferecido diversas contribuições para a comunidade e, ultimamente, através de um trabalho de utilidade pública, que é a sua página no Facebook. Mas vamos deixar que o Cláudio nos relate, né, todas as suas experiências, iniciando pela o seu lugar de nascimento, a sua data de nascimento, Cláudio, aonde que tu fez os primeiros estudos, aonde que tu estudasse na campanha, estudasse em que escola, tu fizesse o primeiro grau. Conta um pouquinho para nós do início da tua vida até tu começar a trabalhar, para depois nós... Claro, eu nasci em Bagé, em 1º de 8 de 73, na Santa Casa. O primeiro bairro que eu morei, assim, em seguida que nasci, que eu tenho a lembrança, é o bairro São José, né? Na João Manuel 339. E aí estudei no 15, o período de primeira a quinta série, primeira a sexta série ali no 15, que antigamente era 15 de novembro. Hoje naquela época ainda era 15 de novembro. Isso, era 15 de novembro. Tinha peça de teatro, como eu tinha dito. Naquela época tinha bastantes eventos dentro do 15 ali, tinha o Grêmio Estudantil, tinha a banda da escola. E tinha banda da escola? Tinha. Isso em 73 que tu estudasse ali? Eu estudei ali, em 73 eu nasci, na verdade. Nasceu. Eu estudei ali em 76 a 81, por aí. Nessa época 82. Ainda tinha teatro lá? Tinha peça de teatro. Quem é que evento. Dava? Tu lembra quem era a pessoa, quem o instrutor? Na verdade, tinha a professora, tinha alguns professores que davam, eu não me lembro, não tenho lembrança dos professores, mas eu me lembro que todos os alunos se juntavam e faziam uma peça. Eu fiz mesmo uma época um gurizinho do Charlie Chaplin, um chapéuzinho, tirava uma goma de mascar no chão e fazia aquelas, todas... E aí a gente fazia várias apresentações, arrumava recursos para a escola e às vezes até os alunos arrumavam recursos, porque juntava mais era para ajudar a escola, né? Eu me lembro que tinha dentista dentro da escola, que eu tinha dito assim. Eu lembro que tinha o coral da escola, onde eu participei também do coral, onde a gente até se apresentou a vinda do presidente... do presidente, o Figueiredo. João Figueiredo. João Figueiredo. Coral da escola se apresentou no ginásio Militão. No ginásio Militão. A chegada do João Figueiredo, eu me lembro disso, é uma lembrança. E agora, há poucos dias, como tinha relatado ao senhor, eu vi no jornal Minuano uma tiragem da foto da lembrança do João Figueiredo, e eu vi a minha foto na frente dele. Tu pequeno? Eu pequeno na frente dele, Aí eu tirei um print, assim, até botei no Reclame, né? Botando, quem eu achei aqui, era eu mesmo. Achei muito legal, interessante. Do passado, assim, a gente viu uma foto da criança, assim, claro. Muito legal, da história de Bagé, né? E me diz uma coisa, e ali tu fizesse o primeiro grau todo? Do primeiro à quarta, quinta série ali. Na verdade, eu não estudei muito, eu fui estudar muito tardio, assim, eu mais trabalhei. Eu me lembro que eu só queria trabalhar e não queria estudar, e o pai trabalhava na prefeitura municipal, meu pai, o Irani Medeiros de Oliveira, trabalhou, o apelido dele na prefeitura municipal até era Guri. Ele entrou com 13 anos na prefeitura e começou a limpar peça e coisa, aprendeu de mecânica, foi indo e trabalhou na mecânica pesada, na Smóvel. Na Smóvel. Antigamente eu era pequeno, me lembro, que eu atravessava a tela do 15 de novembro, ali era no fundo. Era no fundo, exato. No fundo, Smóvel, que depois virou ali Sultepa, se não me engano. Aí tu encontrava teu pai ali. Encontrava, tomava um café, às vezes voltava para a escola de novo. Às vezes eu fazia isso aí. Naquela época... Tinha lembrança, assim. Eu era pequeno, assim, eu andava com ele ali. Então tu interrompesse teus estudos... Para trabalhar. Mas tu voltou a estudar... Aí tinha um projeto do governo, se não me engano, era do Guanaco, um projeto que tinha capinar rua. Eu com 13, 14 anos fui capinar rua. Nunca me esqueço disso. Foi teu primeiro trabalho? O pai me botou
pensando assim, eu vou fazer tipo um castigo, assim, tu quer trabalhar, tu vai ver o que é bom para ti voltar a estudar, entendeu? O pensamento dele, né? E eu fiquei os 9 meses do contrato. Ficasse os 9 meses? 9 meses do contrato, e que tu faz... salário mínimo. E capinava a rua. Capinava a rua? Isso, um solaço e eu capinando a rua. Nunca me esqueci. Isso aos 13, 14 anos? Foi a tua primeira experiência com trabalho e o teu primeiro salário? Aí depois eu fui trabalhar na antiga Coca-Cola, tinha ali atrás do cemitério, ali tinha um galpão ali. O senhor conheceu ele, acho que eu vou lhe dizer, Ari Peraça. O senhor Ari Peraça, ele era, como é que se diz? Era comissário de menor, comissário de menor. Eu não conhecia. E aí tinha uma oficina que era da Polícia Civil ali. E aí me chamavam de secretário ali, que eu trabalhava ali com eles ali na oficina. Aí comecei ali, trabalhando ali. Trabalhei em diversas áreas, isso que eu estou dizendo, desde pequeno, sempre trabalhei desde guri, né? E às vezes eu conciliava, estudava de noite e trabalhava. Aí eu fiz a sexta série, depois comecei a fazer o supletivo ali no Monsenhor Gustavo de Hipólito. E aí, só que eu fui terminar meus estudos mesmo com 35 anos. Ensino médio, as coisas, eu fui fazendo EJA, fui fazendo o Enem, aí eu fiz o Enem, passei no Enem depois, aí eu fui indo. Mas mais eu trabalhei mesmo, mas eu sempre quis trabalhar. Até terminou o 2º grau. Isso, ensino médio. E a faculdade tu não fosse? Não cheguei a terminar. Não, eu passei no Enem em 2010, isso que eu digo, é tudo tardio, né? Eu tinha 35 anos por aí. E aí eu estava fazendo início de Física na Unipampa. Na Unipampa. Quando não tinha Unipampa lá, no laboratório no São Pedro, e as aulas eram na escola ali perto do São Pedro, na parte de baixo, que eu não me esqueci o nome. Ali logo que inauguraram a Unipampa foi ali no São Pedro. onde hoje é a SAMU ali, né? Isso. Ali. Tinha uma escolinha ali e fazia as aulas ali. Tinha as aulas. Começasse a fazer física ali. Isso. Aí depois migrei algumas matérias para engenharia de produção. Me apaixonei por engenharia de produção, aprendi bastante, mas não cheguei a terminar. Não chegasse a terminar. Cheguei. Conciliar universidade com trabalho, ainda mais na área que eu trabalhava, que era no posto, naquela época eu vim, posto internacional, eu trabalhei 7 anos ali. Isso. Mas ainda tem planos de terminar a engenharia de produção? Meu sonho era direito. Direito? Aí eu realizei meu sonho pelo meu filho se formou em direito. Pois é, tu estavas me falando mas ainda é jovem o suficiente para terminar. Não é. A gente nunca é tarde para ainda tens esse objetivo. Esse objetivo de vida é fazer uma faculdade, se Deus quiser. Mas voltando lá, então vamos ver essa tua trajetória na área do trabalho, né? Tu paraste de estudar para trabalhar, fosse trabalhar, capinar um contrato da prefeitura, 9 meses. Um contrato tinha da prefeitura, hoje em dia nem pode trabalhar menor, nem pode, né? É verdade. Eu comecei desde os 13 anos. Dali tu foi trabalhar na distribuidora da Coca-Cola, é isso? Não. Era uma oficina que era do Ari Peraça, tinha 3, era de serralheria, era a mecânica, e a mecânica ali, os automóveis que eram mais arrumados ali, era da Polícia Municipal, da Polícia Civil. A Polícia Civil, ele era comissário de menor e mecânico, o senhor Ari Peraça. Muita gente conhecia em Bagé ele. E aí eu era secretário deles ali, na serralheria, mas eu pintava portão, pintava janela de ferro, e aí fui aprendendo alguma coisa de solda, e ali eu comecei mais um trabalho. Quanto tempo? Um tempo ali, acho que eu fiquei uns 2 anos, acho. Fiquei um tempo aí depois. Aí a minha mãe era professora de curso profissionalizante. A minha mãe trabalhou na Ferragem Rocha, trabalhou na SM, Leonor Ribeiro de Oliveira. E aí ela começou a dar cursos profissionalizantes para a empresa Caffer, Curitiba e Porto Alegre. Aí eu comecei a trabalhar na área de publicidade e propaganda. Eu fazia do curso, ela dava os cursos e eu fazia a parte de publicidade. Aí eu entrei nesse ramo depois fui contato publicitário, jornal Correio do Sul, que eu estava dizendo, aí comecei a aprender na área até que eu desenvolvi até hoje, fiz umas páginas da internet, que eu já tinha mais... Aí tu trabalhasse também no Classe Sul, né? Trabalhei no Classe Sul por 3 anos. Por 3 anos? Com o Silto Leão, né? Agenciando publicidade. Contar publicidade, vendas de publicidade para os empresários. Fazia visita E tu fez isso também no Correio do Sul? No Correio do Sul. Mas no Correio do Sul foi 6 meses. Foi pouco tempo, pouco tempo. Isto antes de tu entrar no posto? Isso. Não, foi bem antes, que depois do Correio do Sul foi em 98, por aí, meu filho é recém-nascido, mais velho. Aí eu saí do Correio do Sul e entrei na Prosegur, fiquei 4 anos trabalhando na Prosegur, aqui da Carro Forte ali. No Carro Forte. Trabalhei 4 anos ali. Trabalhasse no Carro Forte. Isso. Eu saí do Correio do Sul e fui para ali. Fiz um curso de vigilância e coisa e trabalhei 4 anos ali. E dali que tu fosse lá para o Classe Sul?
Não, Classul foi bem antes, foi em 93, por exemplo. Ah, foi bem antes. É, bem antes. Tá, aí tu Foi em 98, eu fui para a Proseguro ali. Pai, eu trabalhei em bastantes lugares, assim. Pois é, E cada nós lugar que eu queremos trabalhei- saber, nós queremos saber todos esses lugares que tu trabalhou. Aí eu trabalhei, vamos supor, Proseguro 4 anos. Aí foi no período de 98 a 2001. Aí eu saí da Proseguro, fui trabalhar, eu acho que isso foi no posto do Vinícius. Não, do Vinícius, não. Não, eu saí da Proseguro e fui trabalhar na Bispo. Trabalhei 3 anos na Bispo de cobrador de ônibus. Cobrador de ônibus. Saí dali, tudo uma coisa indicava a outra. Onde era melhor o salário, coisa melhorava, eu ia. Aí depois eu saí da Bispo, fui para o posto do Internacional. Lá embaixo. 2005, isso, aí fiquei até 2012. Uhum. É. Aí nessa época, esse período do posto, aí eu fiz diversos trabalhos sociais assim, voluntário. Que no posto ali eu criei com o sindicato dos taxistas, que era o Arlindo Nogueira, já é falecido, já o Arlindinho que chamava. E o Arlindo era presidente do sindicato, eu fiz uns cursos profissionalizantes gratuitos ali. Um bom período ali eu fiz. Aí fazia curso profissionalizante, porque a minha mãe já dava uns cursos, que ela já era dessa área. Claro. Eu peguei algumas pessoas a mais, a ex-esposa me ajudou também. Ali quando tu trabalhasse no posto internacional do pai do Vinícius, né? Não, eu comecei, no Faro. já era do Vinícius, Já era do Vinícius, já era Fara, Vinícius Fara. do Vinícius, né? Mas e aí foi praticamente teu último emprego no posto de gasolina? Não, depois saí do Vinícius em 2012. Aí, não, eu até saí do Vinícius porque me botaram na minha cabeça, como ele era voluntário do Instituto de Crianças com Diabetes, ajudar o pessoal, encaminhar as crianças para lá, eles pegaram e aí me convidaram para vir de candidato a vereador em 2012, 2012 que eu vim. Tá, mas vamos parar aqui só para mim fazer um retrospecto. O que te motivava tu sempre trocar de emprego? O que te levava? Era tu falasse ainda... Em ocasião, às vezes eu não gostava, não me adaptei, eu não gostei daquela área, ou aparecia alguma coisa melhor. Aparecia uma proposta maior. Casado com um filho, tem que sustentar, não pode ficar desempregado. Tu não ficou desempregado, tu sempre tinha... Sempre eu arrumava uma área e não me adaptava. Tu estava sempre antenado, ou seja, ligado. Surgiu uma oportunidade melhor com uma remuneração. Hoje, com a experiência que eu tenho, a idade que eu tenho, eu era para ter feito um curso técnico e pegado uma área direcionada, né? Coisa que eu não fiz, faltou inteligência. Servi nesse período que a gente nem conversou, eu servi no terceiro Belog ainda. Claro, lá em 92, né? Sim. Estava voltando aqui. Serviço lá. É. E aí, nesse tempo, agora vamos entrar nesse aspecto. Quer dizer, então tu tivesse sempre uma carreira, uma evolução na tua área de trabalho, nunca ficasse desempregado. Nunca. Eu saí do posto depois, aí fiquei um período, 2012, eu sei que 2014, 2012, deixa eu fazer uma lembrança aqui, uma vaga lembrança. Aí eu trabalhei um período, deu uma vaga, como eu estava fazendo engenharia de produção, um período assim, eu queria pegar a experiência de engenharia de produção, eu procurei até trabalhar na vinícola Miolo, sabe, a produção de uva e coisa, pegar a experiência de área de produção, né? Chegasse lá, chegasse a trabalhar na Miolo. Numa colheita. Numa colheita. Trabalhei lá no frigorífico Pampiano também, para área de produção também. Isso nos deixa pensar se a pessoa quer, ainda tem emprego em Bagé ou não? O que tu diria? Hoje eu penso assim, ó, Bagé, hoje, no meu caso, com 49 anos, é muito difícil pegar um mercado de trabalho hoje. Para quem tem mais de 40, é difícil. Tá difícil. Eu até compartilhei no meu Reclame ontem, eu compartilhei que a Avan fazendo uma campanha de pegar as pessoas acima de 40 anos para trabalho. Eu achei interessante. E até botei ali para uma reflexão para os empresários, dar uma oportunidade para quem tem mais de 40 anos. Está muito difícil. Está muito difícil. Tanto aqui como em Florianópolis, como Santa Catarina, qualquer lugar. No Brasil todo, a pessoa chegou à faixa etária de 40 anos, a área de emprego está difícil. Mas um jovem tem emprego ou não? O jovem, se tiver qualificação, tem emprego. Tem emprego. Tu, na tua época, nunca tivesse dificuldade de... Não, eu digo assim, eu sempre brinco e digo que eu sou autodidata. Eu sou muito de pesquisar, aprender. Eu pesquisava as coisas, aprendi muita coisa sozinho. O senhor vê que eu não tive, se o senhor analisar, eu não tive um estudo vamos supor, um término de ensino médio em escola, eu não tive. Eu terminei no Enem, para te ter uma ideia, a aprovação do ensino médio em cima de uma prova do Enem.
Eu fui autodidata, aprendi tudo estudando e pesquisando, eu querendo aprender, sabe? Tu querendo aprender, exatamente. Eu sempre fui muito curioso, Eu sou um analfabeto funcional. Isso aí que te move, né? Que sempre te moveu, né? Isso. A Sempre querer aprender. Sempre querer aprender, a curiosidade e a vontade de aprender. E quem aprende, escuta. Exatamente. Escuta mais do que fala. Exatamente. Cláudio, e esta área aí, quando é que tu entrou para esse, digamos, trabalho paralelo, universo paralelo para ti? A denominação que eu estou dando não é a mais correta, mas quando que tu começasse a te preocupar e por que tu começasse a te preocupar com esses aspectos, digamos, que são de interesse comunitário, que são um trabalho voluntário, tu tem uma boa caminhada aí também nisso. O que te levou, o que te puxou para isso, por que tu... Diversas, vamos supor, no curso técnico até de trabalho ali, que ensinava técnicas de vendas, frentista de posto de gasolina, eu já trabalhava na área para ajudar outras pessoas a arrumar emprego, elas não tinham qualificação, não tinham conhecimento, aí eu pensava em levar para poder ajudar. Nesse aspecto aí, dos cursos profissionalizantes gratuitos, né? Da diabetes, quando eu fui voluntário do Instituto de Crianças com Diabetes, deu diabetes no meu filho, mais velho. E aí eu tinha que caminhar ele para Porto Alegre. Eu nunca tive posses assim, eu sou uma pessoa que trabalhei, mas não sou de grandes posses para poder, não tinha nem condições de levar ele para Porto Alegre. E o atendimento aqui em Bagé não estava das melhores. A área não sei como é que está hoje, a área de diabetes infantil. E aí eu descobri que tinha um atendimento do Instituto de Crianças com Diabetes em Porto Alegre. Aí eu procurei um atendimento na 20 ali, no governo Dudu. E aí tinha um certo médico, eu não vou dizer o nome, não vem o caso agora. O médico disse assim, não, teu filho para ir tem que estar acima de 125 HGT, eu digo, tem que ter uma bala para ele. Aí eu até falei para o médico, se fosse o seu neto, o senhor faria isso? Aí eu guardei a receita que ele me deu a dica ali. Aí eu fui em casa, eu tinha na época o telefone em casa, assim. Aí consegui o telefone do Instituto de Crianças com Diabetes, liguei para lá, consegui a consulta com meu filho. O atendimento para lá, sem aquilo ali, tudo que eles Aí eu voltei, retornei na 20 para fazer o pedido da transferência do guri para lá, para arrumar a passagem, levar, né? Aí a secretária, naquela época, nem vou dizer não também, que não tem o caso, ela me disse assim, como é que o senhor conseguiu de uma boa vontade um telefone consegue? Aí eu liguei. Aí cheguei, contei todo esse caso do empecilho para chegar, o meu filho, no caso, o atendimento ao Instituto, que era sempre, até hoje, 100% SUS. E aí eles, tu não quer ficar do nosso voluntário lá? Aí me deram um ofício. Aí eu cheguei em Bagé, desse retorno lá, como o Instituto da Criança com Diabetes, ele é acompanhado com a Fundação Maurício Soares Sobrinho da RBS. Cheguei aqui, já estava comunicado, eu dei uma entrevista ao vivo na frente da minha casa, que eu morava alugava uma casa na frente do Poli, entre a Mário Araújo e Alberto Pasqualini. E deram uma entrevista na frente da minha casa, falando todo o atendimento que tinha, totalmente gratuito, 100% SUS, e em Porto Alegre. E aí eu já comecei a fazer essa campanha, de encaminhar as crianças para lá, comecei a visitar a Santa Casa de Caridade. Quem é que era voluntário aqui no Instituto da Diabetes Infantil, aqui em Bagé? Era eu. Só tu? Naquela época, sim. Pois é, naquela época. Eu fazia o encaminhamento, eu ajudava, vamos supor, chegava várias famílias, chegaram, meu filho pequeno não tem atendimento, não me dá. Aí eu pegava o nome, pegava o telefone de lá e eu mesmo já ligava direto. Eu só pedia para ir, aí na época a secretária, não, eu vou te ajudar e vamos encaminhar as crianças para lá. E comecei a encaminhar. Agora, hoje, não sei, não... Sim, mas naquela época era só tu que fazia. E teria sido tu o primeiro voluntário aqui em Bagé desse... Sim, meu convidado, e até hoje eu tenho um documento e... Tu tens isso. Talvez tenha sido o primeiro voluntário a fazer esse serviço aqui em Bagé. Eu tentei fazer várias coisas aqui em Bagé e não deu. O meu sonho em Bagé, nessa área aí, era fazer um complexo de atendimento diabético em Bagé. É o que falta aqui. Que naquela época eu fiz o levantamento de óbitos, daria, vamos supor, 85 óbitos na parte de infarto, por ano em Bagé. Na parte do câncer, na base de 85, 86. De diabetes, dava, na época que eu fiz esse levantamento, dava 81. Sendo que desses 81, 25 era criança. 25 era criança, né? E quanto tempo tu atuasse, tu ficasse de voluntário? Alguns anos, vendia camiseta deles aqui para ajudar lá. Eu pensei em fazer uma corrida aqui do diabetes, não deu. Tentei fazer, para ter algum apoio e fazer. Aí que eu tive a ideia, não a ideia, na verdade, nada se cria, tudo se copia. Eu estive em Porto Alegre e vi
quando comprei uma coisa na Panvel, lá determinado item, não quer deixar o troco solidário. Aí eu tive, não, dá para passar isso aí na cidade, né? Claro. Aí eu me dava com o Marco Antônio, eu sabia que ele era o Marco Antônio Calil, o empresário, o seu Marco Antônio. Aí eu falei para ele, daí, se tu quiser, arruma uma reunião na Cindy Lojas, e dei uma ideia do troco solidário, que eu queria levar para ver se os empresários de Bagé abraçavam a ideia e ajuda, várias instituições dá para ajudar, né? Aí na época era o presidente, eu acho que é o atual até hoje, Nerildo Lacerda. Ainda continua sendo. Aí tá o seu Lima, o finado Lima, ele estava junto, e alguns empresários ali. Aí eu dei a ideia e disse, a ideia era da Panvel, aí eu até falei, caminhei, na Panvel de repente você aprende como é a parte cronológica ali, como recebe, como paga, aqueles aplicativos, como é que eles fizeram, baixaram para poder dar o troco, né? Aí eu lembro que acho que foi o Mercado Nicolini, foi o primeiro a acampar essa ideia. Pois é, na verdade, tu trouxestes para Bagé, né, o troco solidário. Isso é importante, a ideia, ninguém põe em dúvidas que ele já existia, mas em Bagé ele não existia. Quer dizer, e todo mundo que vivia nas grandes capitais, como Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, já existia esse programa do troco solidário, que realmente é um programa que merece todo o nosso aplauso, nosso respeito, e que arrecada um bom dinheiro através do troco e ajuda as nossas instituições. É natural, e tu fizesse bem a ressalva, que tu não foi o criador, mas nós não estamos preocupados, no caso, com o criador, mas preocupados com quem trouxe para Bagé esta ideia, né? Porque estava ali, solta, em Porto Alegre. Então, eu acho que tens todo o mérito de trazer para cá. Diversas outras ideias que eu tenho e não foi desenvolvida porque falta interesse de muitos... Como é que foi essa aí do troco solidário? Tu fizesse essa reunião que tu acabaste de relatar aqui, e o pessoal, os empresários, eles de pronto abraçaram, aderiram? Na época da reunião tinha poucos empresários, na verdade. Estava só a parte da presidência e direção do Cindy Lojas, né? Sim. Aí eu acho que eles depois, numa outra reunião, passaram essa informação para os empresários. E em seguida... Mas de pronto, acho que foi o Nicolini, eu acho. O Patrick que acampou, né? O Patrick, né? Em seguida, eles puseram em prática. Botaram em prática. Botaram em prática, né? O Nicolini. Esses dias eu até vi e fiquei surpreso, parece mais aí do Peruso. Peruso recolhe para Santa Casa, né? O Nicolini, eu não sei para quem recolhe, se é para Santa Casa. Não, na época que eu dei a ideia, até eles perguntaram se eu queria dar para o Instituto de Pessoas com Diabetes. Né? Não, o interesse é ajudar a comunidade de Bagé. O meu interesse era fazer, é isso que eu tinha, o sonho que eu tinha era fazer um complexo de atendimento ao diabético em Bagé. Onde dão as fitinhas, hoje em dia vai pegar fitinha num lugar, injeção noutra, era para ser tudo num lugar só. E ter um atendimento adequado, o atendimento aqui não é não sei como está agora, mas eu me lembro que, vamos supor, para dar dosagem de insulina na criança, a dosagem não é o que dão hoje em dia. Não é? Lá é diferente, tá? Menos ficar dependente da insulina, melhor. Tem que fazer o pâncreas produzir, né? Uma alimentação saudável. E hoje em dia, quem tem eu ia em casas, assim, para encaminhar crianças, o chão era chão batido. A criança comendo uma bolachinha recheada que não podia. Claro. Não tem alimentação adequada. Quem é que vai dar essa alimentação adequada quem não tem condições? Não tem como. A preocupação é grandíssima. Claro, não tem como. E o troco solidário hoje foi um projeto vitorioso aqui. Eu vi esses poucos dias atrás aí no trimestre ou no semestre, o que tinha arrecadado aí era algo em torno de 20 a 30 mil reais a cada... Desde o começo foi muito grande, né? Foi muita coisa. E desenvolveu muito também os mercados de Bagé. Não tinha, vamos supor, um Peruso em Santa Maria, como tem hoje, e tem o troco do bem, esse troco solidário. E me diz uma coisa, então tu tens aí um trabalho maravilhoso que foi esse voluntariado para a diabetes, crianças com diabetes. Depois trouxeste também maravilhosa também ideia lançasse aqui em Bagé do troco solidário, né? Do troco do bem. E que mais tu
procurasse, colaborasse em sentido... Não, só no Reclame, hoje em dia, eu ajudo muita gente. Pois é, como é que... no Reclame, querendo ou não, e vários empresários me ajudaram também, várias pessoas que me ajudaram. Uma vez eu criei o Reclame, me deu a ideia de criar o Reclame nesse sentido de ajudar as pessoas. Pois é, me conta a história do Reclame, que é muito importante. Reclame Bagé, né? Reclame aqui Bagé Oficial. Cláudio, nos explica como é que é o Reclame aqui Bagé Oficial. É a filosofia que Quando é que tu criasse? E por que tu criasse? Eu criei dia 1º de setembro de 2015. De 2015, já tem 8 anos. Eu apurei lá, o senhor está desde o começo. É? Eu apurei lá até para ver ali. O senhor está desde que eu criei, o senhor participa. Participa desde que criasse. Como é que foi essa criação? O que te levou a criar? Quer dizer, são 8 anos de um trabalho imenso. 8 anos, 1º de setembro. Agora... que às vezes aquilo ali ajuda muito. Uma pessoa perdeu um documento, aí a outra achou, eu já estou ajudando aquela pessoa, querendo ou não. Claro. A página está ajudando, né? Sim. Mas eu digo, eu não sou o criador, eu sou só o administrador. E quem se ajuda é a própria comunidade. A minha intenção é que todo mundo diz, tem o crime organizado. E por que não tem a sociedade organizada? A sociedade se organizar e se ajudar, né? Uns aos outros, assim. E aí várias campanhas eu fiz de ajuda ali, José Alta Gomes. Sim. Arrumar fraude, eu faço várias campanhas de ajuda. A Santa Casa tiver que ajudar, Caminho da Luz, a PAI, eu sempre estou ajudando. A filosofia minha é se ajudar, né? A comunidade em geral, se ajudar. Mas como é que tu criasse a tua página? Como é que foi esse início? Tinha um Reclame, que é o Reclame Bagé, acho que é, se não me engano. Tem o Reclame, já existia outro Reclame. E eu fui participar e fazer uma crônica ali, falar alguma coisa que não me lembro, que eu acho que não sei se vocês não gostaram e não me deixaram eu colocar. Eu digo, não querem que fale, não sei. Aí eu não gostei, porque, mas aí estão limitando as pessoas a participar, né? Eu digo, vou criar então, individual, sem partido político, sem propaganda política, e aí mas eu não tenho só eu tenho 2, né? Eu tenho Barbada Bagé, que é classificados, e tenho Reclame aqui Bagé Oficial. Aí o que eu faço? Quando a pessoa quer botar uma propaganda ali, alguma coisa, eu digo, bota no Barbada Bagé que eu já tenho, pode passar para lá que as mesmas pessoas, eu já auxilio as pessoas ali. Claro. E aí eu não deixo colocar propaganda, senão viram classificados, o Reclame aqui Bagé Oficial, e não deixo fazer propaganda política também. Também. Tá, mas aí ele nasceu aí em setembro de 2015. Em cima de uma negativa, de uma tentativa minha de fazer uma crônica a respeito eu não lembro o que era. Sim, não lembro o assunto, mas aí te bloquearam. Não, eu vou fazer aí eu criei o Reclame aqui Bagé Oficial. Aí nessa filosofia a mesma, porque quem é administrador de grupo sabe mais do que eu, vou lhe dizer uma coisa que de repente a pessoa nem sabe, que o Facebook ele ajuda, ele auxilia, acima de, se não me lembro, 15 mil pessoas já começa a auxiliar. E a intenção deles é criar uma comunidade que uma se ajude às outras, sem ofensa, e aí para criar isso aí não é fácil, isso aí tem que ter muito tempo, e o começo é difícil. Tem que ter uma caminhada natural. Isso, que o senhor vai fazer uma crônica, de repente a pessoa não gostou daquilo que o senhor falou, vai debater com o senhor. Então o melhor é não deixar entrar fake, não deixa entrar fake. É por isso que eu tenho, melhor é a qualidade do que a quantidade. Eu tenho 27 mil pessoas, mas são todos... Tu tens 27 mil seguidores ali na tua página. 27... Mas nenhum é fake. Eu não deixo entrar fake, eu faço um levantamento. Sim, são 27. E ele cresceu rapidamente? Como é que... Não, isso é um processo demorado. Muito demorado. Muito demorado. Não, e até as pessoas se conscientizar que tem que uma ajudar as outras, tu vai debater ou vai defender a tua tese, e aí uma xinga a outra, às vezes passa do limite ali de xingamento, aí tu tem que... Aí eu coloquei um parâmetro ali, aí às vezes as pessoas, ele me tirou do Reclame, ele me desbloqueou. Não, é que tem ali, eu já coloquei, se a pessoa xingou a outra palavrão, já está saindo fora, já é excluído automaticamente. Então tu tem que dedicar, como é que funciona isso? Tu tem que hoje em dia eu dedico pouca coisa, antigamente sim, bastante, porque tinha que agariar pessoas, né, que tem que fazer coisa, eu faço enquete ali, eu fiz uma enquete agora há pouco, se fosse, para não ficar só Reclame, né, se fosse elogiar uma empresa hoje o atendimento, foi semana passada que eu fiz, acho, se fosse elogiar uma pessoa em Bagé, o atendimento. Qual é a empresa que você elogiaria hoje? Atendimento, qualidade, preço? Nicolini em primeiro lugar. Nicolini em primeiro lugar. Filosofia de trabalho. Eu admirei até, porque aí foi assim, e foi quase unânime. No mercado Nicolini. Fiz agora do aplicativo, não fiz a resposta ainda, mas saiu do aplicativo agora também. De atendimento, como é que é? Isso incentiva, né? Claro. Mas e aí, tu tens que administrar todos os dias essa... Não, aí eu olho de manhã, geralmente de manhã tem algumas coisas que as pessoas colocaram, cachorro perdido,
Algumas é reclamação, de atendimento dentro do poder público, como da privado, e a gente, aí tem que fazer uma limitação até para o administrador não ganhar um processo, né? Eu cuido Tá, mas exatamente aí... ofensa pessoal, isso já não bota. É exatamente aí que eu quero chegar. Então, tu tem que te dedicar a esta página para fazer o acompanhamento, a análise de cada publicação. Não é liberar, eu não libero ninguém assim, sem verificar. Pois é aí que eu queria saber. Quer dizer que ela manda mensagem, mas a mensagem não é publicada antes de tu autorizar? Isso. Ela tem que ter a minha autorização. Tem umas ela fica presa, digamos, dentro do Facebook. Tem umas pessoas que querem ajudar, às vezes. Aí eu tenho um remédio tal para dar para a pessoa, mas o Facebook não admite. Não admite? Remédio, não. Escrever só, eu tenho remédio para dar, porque às vezes as pessoas têm, né? Claro. Quero passar o remédio para outra pessoa e o Facebook não permite, bloqueia. Mas Deus o livre administrador, ele é uma punição. Né? Sim, é até curioso isso, porque eu já vi muitos comentários no sentido de devolver à farmácia quando o comprimido tu não tomou todos os comprimidos para passar. Hoje em dia está bem limitado, o Facebook está muito rigoroso a respeito disso. Tanto das ofensas hoje em dia, tem que ser uma coisa de comunidade mesmo, uns ajudar os outros. Tá, mas aí, para os nossos assistentes entender, quer dizer, o pessoal manda mensagem, mas ela não é publicada imediatamente. Não, imediatamente não. Ela fica presa. Não fica presa, fica ali, aí eles ficam fazendo avaliação, né? Aí eu tenho que ter um tempo para avaliação, porque eu tenho a minha vida normal, né? Enquanto tu não avaliou, ela está disponível. Ela fica parada ali. Às vezes tem 20, 27, 30. Mas já na página? Isso. Já na tem página. Tem uma coisa que eu não colocava, que é um pensamento meu, acho que até a Santa Casa está fazendo hoje isso. Que eu pensava assim, hoje geralmente eu faço na área política, já vou dizer assim, que é a emenda parlamentar, que os políticos mandam, dão para a Santa Casa, ajuda a caminho da luz, e as pessoas não divulgavam o político. Isso incentiva muito outros políticos a fazer a mesma coisa, dar emenda para aquela área, para aquela instituição. Hoje eu estava conversando com o rapaz, antes de vir para cá, eu falando isso aí. E eu sou muito de colocar na página também ali, o deputado tal, às vezes eles falam assim, tu é do partido. Não sou do partido. É que a assessoria de imprensa daquele deputado me mandou. Te mandou, e eu coloco, porque sabe por que eu coloco? Porque a pessoa que faz a boa ação, que tem muita gente que não gosta de aparecer, eu acho que tem que aparecer a pessoa que fez a boa ação. Claro. Eu vou dar um fato aqui, que de repente o empresário não queria nem aparecer, que eu tinha uma caminhonetezinha de frete, e eu trabalhava um serviço que eu não coloquei aqui para falar, eu fui funcionário, o último emprego que eu tive em Bagé, eu fui funcionário da escola Frei Plácido. Eu trabalhava, mas de contratado, não era cargo político nem nada, eu era contrato da educação aqui da 13ª educação, sim, da delegacia de ensino. E eu tinha uma caminhonetezinha de frete e fazia frete. E deu um temporal, eu não me lembro agora a data, porque eu sou muito esquecido de data aqui. Deu um temporal e destelhou várias casas em Bagé aqui. Aí eu peguei a minha caminhonete, fui no posto da terra lá com o proprietário lá, me conseguiu a gasolina e eu comecei a ajudar a levar telhas para as casas, assim, levar mantimento e levei para o Militão, me lembro que eu fiz uma campanha dentro do meu reclame. Claro. Dando reclame, chamando a comunidade para ajudar quem tinha alguma coisa para dar telha, um dava para os outros. E eu nunca me esqueço que eu fui na Quero, peguei umas telhas lá e tinha 2 pilhas muito grandes de telha que o Patrick Nicolini, o Mercado Nicolini comprou para doar para as pessoas. E isso aí os empresários não falam, eles não gostam de falar. Mas eu acho que tem que falar para saber a filosofia de trabalho de cada empresário. De cada empresário, a doação, tudo que eles fazem, entendeu? Claro. Isso aí não aparece para as pessoas. As pessoas não têm conhecimento. Às vezes a primeira coisa é criticar um empresário em Bagé ou criticar uma Santa Casa. As pessoas criticam muitas vezes, eu vejo no próprio meu reclame criticando, vamos supor, a área da maternidade. Imagine uma Bagé sem a maternidade. Começar a reclamar. Só reclamação, uma ação de justiça, uma hora fecha, como é que fica a comunidade sem a maternidade? Nós temos que ter consciência disso. Não, e é muito importante. Fazer um trabalho de reflexão a respeito disso. Vamos para o diálogo, vamos falar com o chefe da Santa Casa para melhorar o atendimento. E a Santa Casa, trocando de assunto agora, hoje coloca o nome do deputado lá, com o valor certinho ali, com uma placa, tudo de cada deputado, de cada político que dá emenda para a Santa Casa. Eu acho interessante. Aí eu fico analisando, eu digo, todos fizessem isso, incentivando aquele político a dar, ajudaria todas a instituição de Bagé, Caminho da Luz, a PAI, onde eu foco mais, assim, de ajuda. Claro. Não, eu acho esse teu trabalho extraordinário e esse teu ponto de vista específico com relação a nominar
quem A fez... pessoa não gosta de falar porque uma mão, quando eu dou, a outra não tem que saber, mas depende de quem vai doar, eu acho. Claro, não, mas eu acho Não que... querendo se promover em cima daquilo, mas Com certeza. a pessoa saiba da filosofia de trabalho daquela pessoa. E principalmente da pessoa, do empresário, da pessoa física, da pessoa da comunidade, porque na verdade também precisa ser valorizado as doações de emendas parlamentares feitas por deputados, tanto estaduais quanto federais, senadores, mas não resta dúvida que é uma quantidade de valores que muito contribui para a Santa Casa e para outros órgãos, para a PAI, para o Caminho da Luz, e isso é indiscutível. Não fosse essas doações através de emendas parlamentares, nós não teríamos... Não tinha nem tinha atendimento. Com certeza, mas isso aí também é um valor que é gerenciado, mas é um dinheiro público. Claro. Compreendeu? E que é bem empregado nesses casos de emendas parlamentares. Mas eu acho que é importantíssimo também ressaltar aquelas doações que são feitas por particulares. E a gente compreende que muitas vezes o empresário ou a pessoa física, ou qualquer um da comunidade, não queira se expor, né? Claro. Ou tenha reserva. Porque, na verdade, ele não tem que sair. É o Cláudio de Oliveira no Reclame Bagé que tem que expor a pessoa, claro, pedindo autorização. Porque não vai lá o Emerson, por exemplo, fazer uma doação e sair correndo no jornal para dizer, eu fiz a doação. Mas às vezes eu me refiro ao seguinte, assim, muitas vezes os empresários são criticados e não sabem a geração de emprego que o cara está dando, quantas famílias está alimentando, com certeza, trabalhando para ele, e a filosofia de trabalho dele, da boa ação, da caridade, que é um dom que ele tem. Claro. Então, já é isso que eu quero me... Pois e é isso que eu estou concordando contigo. Claro. Eu acho que isso tem que ser cada vez mais ressaltado. Outras pessoas a querer ajudar. Claro, com certeza. Seria bom um dia fazer um levantamento estatístico para ver quantas empresas nós temos e quantas elas de alguma... Hoje em dia, até eu aprendi isso no Instituto Criança com Diabetes, que 1% do imposto de renda que você hoje vai para prestar conta... Tu pode botar 1% do que tu vai pagar, tu pode doar para uma instituição de caridade. E as pessoas não sabem, né? As pessoas não têm esse conhecimento. Não têm esse conhecimento. 1% do que vai doar, qualquer empresário de Bagé, eles podem doar para a instituição de caridade. Voltando agora, saindo um pouco dessa área, mas continuando no teu reclame aqui. Tivesse muito perrengue nessa... No começo, sim. No começo, sim. Bastante ameaça de processo, bastante... Porque no começo eu fui meio radical, assim, tinha coisas que eu via que estava errado, eu fazia até, vamos supor, eu fazia live falando a respeito daquilo, sabe? Mas eu nunca fui de xingar ninguém, assim, a parte pessoal da pessoa, eu vou para o debate da construção, da melhor... Não adianta hoje em dia, eu vejo muitas pessoas fazer crítica a uma pessoa, mas e aí, o que tu está fazendo para melhorar? Qual é a ideia que tu está dando para melhorar a cidade, para melhorar... Não adianta eu querer criticar aquilo ali, mas eu não estou dando uma ideia positiva, pode fazer isso, pode melhorar aqui, pode melhorar ali. Tivesse muitos incômodos, tentando ajudar. Não, mas ajudei bastante gente também nos incômodos. Não, eu digo... Aumento de professor, arrumei muitas vezes, aumento de salário de muita gente, que eu acho assim, tem que incentivar, eu acho que a educação tem que ser, o professor tem, que eu trabalhei na área, eu era funcionário da escola e eu via muita coisa, assim. Não vamos longe agora, vamos supor ali a escola Frei Plácido, escola técnica. É muito fácil agora, aqueles alunos ali para apresentar, foram para a NASA. É muito fácil um político agora lá e querer tirar uma foto. Mas o que ajuda a escola? E o orçamento que manda para a escola? Alguém sabe quanto vai? Pois é. Podia aprimorar melhor aquilo ali, dar mais visibilidade, aumentar a escola, aumentar o número de torno mecânico que tem lá dentro, aumentar o número de alunos formados. Eu encontrei alunos em Santa Catarina formados ali, trabalhando lá de mecânico. Encontrasse lá em Santa Catarina? Encontrei vários. Fica difícil para ti administrar o reclame aqui lá de Santa Catarina, morando? Não, hoje em dia é normal, né? Hoje em dia é normal. Como tivesse aqui, né? E hoje em dia também... Só que eu tenho que estar acompanhando todas as notícias aqui para não falar coisa que está fora de contexto também. Claro. Tem que pegar informação. Então, todos os dias tu dedica alguma hora... Muitas pessoas me ajudaram no começo, assim, muitas pessoas me ajudavam, davam informação, está acontecendo isso, muitas coisas que aconteceram, assim,
E pessoas me ajudavam, né? E tu checa sempre, antes de publicar, tu checa... Eu checo, Eu tinha advogado que me ajudava também para não ganhar processo, para botar uma coisa que... E o Facebook te ajuda financeiramente com a... Não ganho nada com isso. Não ganha? Porque, na verdade, o meu ali, todo mundo pensa que é uma página, na verdade é um grupo. É um grupo, né? A página é uma coisa separada que as pessoas não podem nem opinar, às vezes, só pode opinar embaixo. Não pode colocar nada na página, por isso que eu quis o grupo só pode colocar o que o senhor quiser ali. Pois é. Pode todo mundo participar. Né? Quer dizer, pode colocar desde que passe pelo teu crivo, Isso, né? isso. Desde que tu... Claro que não vá, uma vez, não me lembro o que foi um fato que uma senhorinha queria colocar, eu digo, a senhora não coloca, vai dar um processo para a senhora. Aí eu expliquei, E hoje ela entendeu. as pessoas hoje estão mais conscientes. Hoje estão mais conscientes. Tem limitação, né? Antigamente tinha muita ofensa pessoal, né? Não leva nada, não vai construir nada. Não vai construir nada. Só raiva, vai ser só briga. Briga de vizinhos. No começo foi assim, no começo foi complicado eu administrar isso aí. Foi complicado. Aí eu até me assustei assim no começo, Pá, como é que eu vou levar isso aí para... a gente se assusta, né? É uma responsabilidade, tem que ter responsabilidade. Claro. Mas aí, graças a Deus, as pessoas foram se entendendo, aí eu fui fazendo uma coisa bem como o próprio Facebook quer, que é a comunidade. Uma coisa que não tenha muitas ofensas pessoais, não tenha... O Cláudio, eu vou passar o microfone para o William, mas antes eu queria só saber o que tu me comentasse, assim, passou muito rapidamente, que até uma vez tu fosse convidado a ser político, a ser... Não, que com esse trabalho e aí o que, pois é, e aí isso aí te deu muita visibilidade. Isso. Então, obviamente que os partidos, porque eu reclamei aqui, o Cláudio ajudou muita gente. Pode vir e tal, o pessoal é naquele encanto de... a política é uma coisa e a parte... E outra que... Nos conta um pouquinho sobre isso. Aí, não fosse mordido por essa mosca azul, como é que é? Não quis... Não gostei, assim, da filosofia política em Bagé, em geral, assim. Em geral, não gostei. Não gostei porque eu fui muito iludido, né, com determinada pessoa, assim. Fui enganado também, não vou dizer quem é aqui, mas fui enganado na política ali, é normal também. Só que isso que eu analisei que queria ganhar frutos em cima daquilo que eu estava fazendo, né? Mas deputado federal, partido no qual que eu estava na época. E aí eu não... Chegasse a fazer parte de algum partido político? Fiz. Chegasse... Fui aqui, fui secretário do PMDB, e fui secretário do DEM. Eu entrei na política ali, mas eu depois saí, não quis mais. Pela filosofia de trabalho, assim. Eu fiz muita coordenação de deputado, só que eu nunca tive cargo. Eu fazia coordenação e cobrava, porque eu me especializei. Todo mundo achava que tu é formado na área de publicidade e propaganda, é formado, que eu achava que eu comecei a me interessar, eu, como eu disse, o autodidata, comecei a aprender e fazia coordenação de deputado federal, fiz de vários aqui. Aí só que eu cobrava. Claro. Pago X para fazer e não tem, só pago o trabalho e eu não tenho cargo nenhum, nunca tive cargo nenhum. Mas nunca te vinculasse a nenhum partido para disputar a eleição? Só uma vez, isso que eu tô... Não, na verdade, em 2008 e 2012, foi pelo DEM. Tu te candidatasse? Cláudio do Posto, né? Cláudio do Posto. Cláudio do Posto. Te candidatasse a vereador. Isso. E aí depois saísse fora, como é que foi? Aí eu não quis mais, não gostei da filosofia de trabalho, não é o que eu pensava em fazer assim. O meu interesse era até me eleger para criar essa instituição que eu queria fazer, que é para ajudar na área da diabetes, né? Fazer um complexo de atendimento ao diabético em Bagé que ajudasse todo mundo. Claro. Que tivesse alimentação, que tivesse atendimento nutricionista, que tivesse alimentação para dar para as pessoas. Essa área, tentar arrumar um jeito, fazer um trabalho voluntário, fazer corrida como tem lá em Porto Alegre, lá tem a corrida para vencer o diabetes. Vende a camiseta, esse dinheiro agariado ajuda para criar um complexo, né? Claro, entendi. Claro, com certeza. Basta ter inteligência, né? Bom, dando continuidade a mais um Diálogos Históricos, queria entrar mais no detalhe de como o senhor descobriu o diabetes do seu filho, como é que foi o início e tudo, essa parte, assim. Uma dor na barriguinha dele, assim, começou a urinar muito, dá muita sonolência, quando começou o processo dele, né? Sim. E aí eu vi que tinha alguma coisa assim, aí eu até marquei um médico, isso acho que foi num feriado no 1º de maio. E aí eu lembro que ele ficou meio... E sabe que eu não sabia que ele tinha. E eu tinha um limoeiro no fundo da casa onde eu alugava. Sim. E inventei de fazer uma limonada e dei para ele com açúcar. Tu imagina para quem estava com diabetes.
E aí ele ficou pior, eu vi que ele ficou vermelhinho assim, em um certo ponto, peguei um senhor no caminho assim, não, eu te levo, te ajudo a levar lá, e ele começou, aí quando eu levei lá na médica, a médica, não, é diabetes, baixaram direto para UTI, e ficou direto assim, aí com a insulina na veia, né, até recuperar para voltar assim, né. Porque a diabetes ela não tem assim como tu prevê a hora que dá a primeira crise assim, geralmente vai para UTI, né? Não. Por isso que tem que ver a prevenção. A criança começa a urinar demais, começa a tomar muita água, começa a dar sonolência. Aí tem que prestar atenção, fazer um HGTzinho, fazer... Claro. Não, a hora que o senhor comentou do diabetes, eu lembrei, porque a minha família eu tenho, meu pai tinha, minha mãe tem, e a minha avó também. Então é uma coisa bem complicada, né? Ainda mais com criança. Eu não sei como é que está o atendimento agora, não posso falar o atendimento em Bagé hoje, mas eu acho que faltaria um complexo de atendimento, assim, seria um ideal, assim, para atender mais. Com certeza. Eu penso mais na criança, porque a criança, hoje em dia, tem muitas famílias que não têm condições de dar uma alimentação saudável para a criança. Claro. Adequada, né? Hoje em dia dá muito açúcar, e querendo ou não, carboidrato vira açúcar, dá muito arroz, muita massa também. Passa muito pela alimentação. As pessoas não têm conhecimento. Né? E hoje, que idade tem o seu filho? Hoje ele tem 25 anos. Olha aí. Hoje é advogado, ele é. E vive bem, vive, faz academia. Passa pela alimentação, né? Você cuida muito. Não, é que essa parte é bem complicada. Eu acredito que tenha melhorado, a saúde melhorou bastante aqui. Essa parte já do diabetes eu não tenho muito conhecimento. Eu também não tenho acompanhamento, por isso que eu não posso falar hoje. Assim, falar a respeito do diabetes, não. Mas na época era bem complicado. Até eu estou expressando isso aí, falando para ti, assim, para dar uma ideia, até para quem administra a saúde hoje em Bagé, para ter um conhecimento. Né? É um centro. É uma ideia, a gente dá uma ideia, por isso que eu te digo, não adianta a gente falar criticando sem ter uma ajuda para melhorar. Sem ter uma ideia, porque... Eu acho que tu tem que dar uma ideia para melhorar o atendimento, melhorar... Sempre a crítica é mais fácil, né? Claro. Mas às vezes uma ideia... Se tu der uma ideia, melhor, né? Sim, com construtiva, certeza. Uma crítica construtiva. Claro. Não, mas eu acho que é isso daí. A gente agradece muito pelo tempo disponibilizado e essa parte do centro para o diabetes seria muito importante. O senhor não tem conversado, não tem tentado fazer Na época eu tentei dar uma ideia, né, de complexo atendimento, assim. Alguns políticos de Bagé até sabem do meu pensamento assim, a respeito disso. Só que, claro, falta uma boa vontade de sentar, conversar e tentar implantar uma coisa. O senhor não teria um projeto assim, elaborado ou pensado, pelo menos, em elaborado eu não tenho. Mas a gente conversando é como o troco solidário. Tu chega, senta, tu vai elaborando. Eu não tinha elaborado, mas eu passei a ideia, começaram a pesquisar, estudar. O cara dá a ideia. Sim. Tem o transmissor da ideia. Claro. E tem o operário depois que vai fazer a parte do operário para poder construir o negócio. Tá certo. Eu acho assim, né? Que a gente tem que todos se ajudar de um jeito, cada um faz a sua parte, para poder desenvolver um trabalho que... E isso foi o que levou o senhor a ajudar as outras pessoas? O que levou? Vou te dizer bem sinceramente, eu tive eu tive um infarto com 35 anos. Aí eu deixo nas mãos de Deus tudo que eu faço. Sim. Tudo que tu colhe, se tu plantar uma boa ação, tu vai colher boas coisas também. Mas na infância o senhor teve alguma lembrança sua de alguma ajuda, de alguma assistência? O senhor presenciou alguma... Ou foi a partir dos 35 anos? A família sempre se ajudando, né? Sempre, a família é a base, né? Isso, a família é a base do caráter da pessoa, da índole, Então, e sempre no trabalho, sempre trabalhando. Meu pensamento sempre foi trabalhar. Eu comecei há 13 anos. Tá certo. Então vai da índole da pessoa querer viver uma vida do bem, querendo ajudar, querendo... Porque hoje em dia a gente vê muita gente que às vezes, por exemplo... vai na farmácia que o senhor foi em Porto Alegre, compra, vê o troco solidário, mas aquilo ali passa, né? E o senhor teve essa ideia de mas hoje em dia falta, às vezes, vontade, né? Vontade. Tanto do setor privado como público de querer fazer as coisas acontecer, porque a ideia sempre tem uma coisa para desenvolver um trabalho. E ajudar o próximo, né? Porque às vezes a pessoa passa por alguém que podendo ajudar, né? Se tu analisar com reclame, se tu analisar com tudo que eu fiz, nunca teve dinheiro público. Sim. A ideia, a gente não precisa de dinheiro público para ajudar as pessoas. Claro. Tem que ter uma ideias e a comunidade ajudando, né? Por isso que eu te digo, tem que ter uma comunidade organizada se ajudando. O reclame, querendo ou não, a pessoa bota ali, perdeu um documento. Aí o outro vai lá, perdeu um celular, às vezes a pessoa entrega ali, eu acho até interessante. A índole da pessoa entregar um celular que achou na rua. Imagina.
Eu acho muito legal isso aí. Então, a sociedade se ajudando. Mostra a humanidade, né? Mostra que ainda existe esperança, como se diz. Aí o Reclame Aqui Bagé Oficial eu uso como uma ferramenta que ajude a comunidade de algum jeito. Exatamente. Foi a minha ideia de pensamento e filosofia de trabalho. Uma das coisas que eu mais lhe admiro nisso é que o senhor não mora nem mais aqui. Eu podia muito bem terminar com a página. E mesmo assim continua. Dando a minha contribuição para Bagé, né? Sim. Faço ali campanhas, já fiz várias. José Alta Gomes, eu preciso de fralda, leite. Eu faço E compartilhamento. sempre com recursos para Bagé. Sempre pra cá. É admirável. E se tu analisar assim, se tu vê ali a minha página, tem pessoas muitas de fora de Bagé, que moram em Florianópolis, Curitiba, Rio de Janeiro, tem pessoas de fora do país aí, que são de Bagé e acompanham o Reclame ali. É uma forma até de turismo, de conhecer a realidade das pessoas aqui também, né? Eu estava dizendo pro seu Cláudio ali que eu peguei umas fotos antigas de Bagé e comecei a colocar no Reclame, e as pessoas acharam interessante. Aí eu colocava as fotos falando a história daquela lugar, e eu acho muito legal. Eu sou muito admirador da história, agora ele me mostrou todo aqui o trabalho de vocês, que eu achei lindíssimo. Sim. E parabenizo o trabalho de vocês, que eu achei muito obrigado pela equipe. Eu achei muito legal. Elogiei a equipe de vocês, que eu olhei toda aqui. Eu nem sabia desse local aqui agora. Eu fiquei sabendo, fiquei admirado. Aberto ao público. E sou apaixonado pela história de Bagé, todas as peças históricas. Eu acho legal isso aí. Eu acho assim, o senhor é uma das pessoas que que vai continuar na nossa história. Né? Claro. Sempre pela forma de ajudar, né, o próximo e pensamento. E eu acho que são dois pontos. Primeiro, por ajudar o próximo, e segundo, pelo trabalho. Claro. Sempre trabalhando, sempre lutando. Eu sempre trabalhei, nunca dependi nunca tive cargo público, nem tinha interesse, só que eu tinha interesse na época de ingressar como vereador, até era um sonho meu de ser vereador de Bagé, mas para ajudar a comunidade, fazer projetos, esse complexo que eu queria do diabético, não consegui, que era um dos interesses meus mais fortes. Mas quem sabe uma hora ele sai do papel. Não, agora eu não tenho interesse mais de vir. Não tem mais, mas eu tinha interesse, que era um sonho meu mas eu usar a política para ajudar o próximo, entendeu? Claro. Dar uma filosofia diferente de política, né? Sim. Que hoje em dia está muito... Não está fácil. Hoje em dia é mais complicado. Mais complicado, mas é a gente que tenta ajudar, assim, de alguma forma, né? Sim. Tá certo, então. Nós agradecemos muito. Eu que lhe agradeço muito tá bom. Certo. E fui lisonjeado pelo convite aí. Capaz, o senhor merece. Vai ficar marcado. Querendo ou não, meus tataranetos e meus filhos vão ver esse vídeo com certeza. Saber toda essa história. E a sociedade bagiense lhe agradece muito, o senhor pode ter certeza disso. Eu agradeço a Bagé por tudo que já me conseguiu também. Eu só tenho a agradecer a Bagé, a própria Santa Casa também, que uma vez que eu tive infarto mesmo, me salvei ali, então hoje em dia eu preciso ajudar todo mundo que já me ajudou também. Né? Claro, com certeza. Tem que ser solidário. Mas é assim que funciona. Né? Temos que ter empatia e ajudar o próximo. Ajudar o próximo. E Deus está vendo tudo. Claro, nas mãos de Deus. Tá certo. Muito obrigado, então. Eu que agradeço. Tá. Bom, então, finalizando mesmo, retorno para agradecer mais uma vez, agora não só em nome do Arquivo Público, mas em meu nome pessoal, a disposição e a disponibilidade do Cláudio Oliveira, que agora inclusive me pede para lembrar e acrescentar que ele passou, na verdade, a sua infância, a sua juventude no bairro Castro Alves e guarda ricas e alegres recordações daquele tempo, onde permaneceu no bairro Castro Alves até o seu casamento, quando então mudou-se para o bairro São Judas Tadeu. Mas, Cláudio, então, um grande abraço para ti. Segue nesse teu rumo, que é um rumo de sucesso, um rumo de muitas realizações e de exemplo a muitos bagienses. Nosso muito obrigado e segue em frente.